Nesse vídeo a gente vai falar sobre nível de curto-circuito. É uma maneira bastante prática de representar um sistema elétrico perante outro sistema que a gente quer analisar. Então, vamos recordar aqui o teorema de Thevenin. Da teoria de circuitos elétricos, a gente sabe que o teorema de Thevenin ele diz o quê? Que um circuito elétrico qualquer, composto por fontes e impedâncias, né, entre os pontos A e B, ele pode ser substituído por apenas uma fonte de tensão em série com uma impedância. Tá? Então, essa representação, né, de uma rede elétrica, ela pode ser feita por uma fonte de tensão equivalente em série com uma impedância. Em vermelho aqui, a gente colocou um curto-circuito, na onde vai circular a corrente IF. Então, está aqui entre os pontos A e B o mesmo curto-circuito. Então, se a gente souber quem é essa corrente de curto-circuito, a gente pode representar essa impedância como sendo quem? Que essa impedância, né, o Z de Thevenin, é o V de Thevenin dividido pela corrente IF. Assim a gente conhece o valor dessa impedância. Isso é bastante útil quando você tem uma rede que você não pode representar ela, certo? Vamos imaginar essa rede aqui. Então, eu quero saber quem é a impedância equivalente na barra C aqui. Eu quero representar tudo que tem na barra C para trás dela. Então, se eu sei a corrente de curto-circuito, eu posso aplicar aquela regra que a gente viu agora e saber quem é a impedância equivalente dessa rede toda, sem ter que me preocupar em fazer associações série, paralelo, tudo isso daí. Então, sabendo a corrente de curto-circuito, eu posso saber a impedância equivalente desse sistema. Dessa forma, os engenheiros eletricistas eles podem saber a corrente de curto-circuito numa determinada barra do sistema elétrico simplesmente fazendo uma consulta à concessionária local de energia. Então, se tudo isso fosse um sistema elétrico, então o que acontece? O engenheiro precisa saber quem é essa impedância equivalente aqui, né, para ter essa corrente de curto-circuito e fazer os estudos de proteção, uma série de coisas. Então, ele pode fazer essa consulta, certo, para a concessionária e aí facilita esses cálculos aqui. Então, como é que isso é feito? É de acordo com esse fluxograma aqui no lado direito aqui. Então, o meio prático para obter a impedância equivalente de uma rede é o seguinte: a primeira coisa, o engenheiro solicita à concessionária local a corrente de curto-circuito, né, ou potência de curto-circuito numa determinada barra do sistema elétrico. Então, aí a concessionária vai simular, certo, esse curto-circuito usando um programa de análise de faltas, né, onde já tem cadastrado toda a rede elétrica. Então, aí fica bem fácil a concessionária simplesmente fazer uma simulação computacional e obter essa corrente curto-circuito. Aí, após isso, a concessionária vai informar ao engenheiro a corrente ou potência de curto-circuito, certo? Então, a concessionária local vai dar essa corrente IF, né? Eles costumam trabalhar mais com a corrente do que com o nível de curto-circuito. Então, vai fornecer essa corrente para o engenheiro. Aí o engenheiro vem aqui, na última etapa, faz o cálculo da impedância equivalente, que aí pode ser por essa fórmula aqui. Tá? Então, essa é a maneira como você pode obter, né, a corrente de curto-circuito ou potência de curto-circuito, solicitando isso à concessionária local de energia. Vamos ver esse exemplo aqui no lado direito, aqui embaixo. Tá? Então vamos supor que a gente tem um sistema fornecedor, ele tem 138 kV e 2000 MVA de curto-circuito. Tá? Então esse 2000 MVA é a potência de curto-circuito que esse sistema fornecedor tem. Tá? Então, havendo um curto-circuito nessa barra, a potência vai ser de 2000 MVA. Então, aqui você tem uma rede elétrica conhecida, certo? Isso aqui pode ser uma parte de uma rede de distribuição, pode ser a planta de uma indústria, né? Alguma coisa assim. Então, aqui você precisa da impedância equivalente de curto-circuito para os cálculos de proteção, por exemplo, né? Então, isso tudo se reduz aqui. Você vai ter uma tensão equivalente de Thevenin, que é esse 138 kV aqui,
você tem a sua rede elétrica conhecida e você precisa dessa impedância aqui, que é o equivalente do sistema fornecedor. Tá? Então vamos ver como é que é feito isso. Temos aqui a seção de nível de curto-circuito, né? Então a gente sabe que pelo teorema de Thevenin, uma rede elétrica ela pode ser substituída por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Aí se você tem um curto-circuito entre os pontos A e B, esse curto se mantém aqui. E aí como é o procedimento então? Então vamos entender o seguinte, que a potência de curto-circuito vai ser dada por raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente de falta, IF. Aí eu posso expressar essa potência de curto-circuito em PU. Tá? Então eu tenho aqui raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes a corrente de curto-circuito em amperes, né, em valor real. E embaixo eu vou ter que dividir aqui pelo valor base, que seria raiz de 3 vezes a tensão base vezes a corrente base. É de praxe adotar a tensão nominal como valor base, então cancela aqui em cima com a tensão base aqui embaixo. Tá? Raiz de 3 com raiz de 3, aqui vai ficar apenas a corrente de curto-circuito dividido pelo valor base, que vai ser a nossa corrente em PU. Tá? Então, em PU, a gente tem que a potência de curto-circuito é a mesma corrente de curto-circuito. Tá? Numericamente são iguais, só que isso é válido apenas em PU. Tá? Então, o que vai acontecer agora aqui? Como eu sei que a potência de curto-circuito em PU é igual à corrente em PU, eu posso dizer que isto aqui é o V de Thevenin dividido pelo Z de Thevenin. Tá? Só que como a gente adotou a tensão base igual à tensão nominal, então fica 1 aqui em cima. E aqui embaixo ficou o Z de Thevenin. Então temos aqui a equação 2.4, que diz o quê? Que o Z de Thevenin, certo? A impedância equivalente de uma rede, é o inverso da potência de curto-circuito em PU. Tá? Então, essa fórmula aqui, a 2.4, a gente sempre vai estar usando ela aí. Agora, vamos voltar para o nosso exemplo. Ó, a gente tem um sistema fornecedor de 138 kV 2000 MVA e quer o valor dessa impedância equivalente para esse sistema fornecedor, certo? Com esses parâmetros aqui. Então, vamos resolver ela. Vamos agora para a solução numérica do nosso exemplo. A gente quer determinar a impedância de um sistema de 138 kV com 2 MVA de curto, certo? E a base pedida é 138 kV e 50 MVA. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é a potência de curto-circuito em PU. Então a gente tem 2000 MVA e a nossa base é 50 MVA, o que resulta em 40 PU. Agora a gente vai aplicar a equação 2.4, que diz que o quê? Que a impedância equivalente é o inverso da potência de curto-circuito em PU. Tá? Então, a nossa potência de curto-circuito é 40 PU, então fica 1 sobre 40, que vai resultar numa impedância de 0,025 PU. Tá? Então, esse é o valor da nossa impedância equivalente, certo? Nessa base aqui, de 50 MVA e 138 kV, para esse sistema aqui, certo? Que tem 2000 MVA de curto-circuito. Voltando à nossa figura aqui, então esse sistema fornecedor, certo? Que a gente pode representar por uma fonte de tensão e uma impedância em série, vai ter esse valor de impedância que a gente obteve aqui, certo? De 0,025 PU. Para finalizar, então, vamos falar dos fatores que vão contribuir no valor da corrente de curto-circuito, ou da potência de curto-circuito, como acharem melhor. Então, vai ser o número de geradores, né? Então, quanto mais geradores, maior vai ser a corrente, né? A potência dos geradores também vai influenciar. Distância da ocorrência da falta, certo?
e a configuração de linhas e transformadores. Tá? Então, obviamente, quando você tem uma linha, você tem um determinado valor de curto-circuito. Se você duplicar essa linha, né, você vai ter duas linhas em paralelo, então a impedância vai ser reduzida pela metade e por aí vai. Tá? Então, esses fatores vão fazer com que a corrente de curto-circuito ou o nível de curto-circuito seja maior. Agora, uma coisa é certa: uma elevada corrente de curto-circuito, né, no ponto de acoplamento do consumidor com a rede, né, quanto maior essa corrente de curto-circuito, melhor, porque aí significa que você tem um sistema elétrico mais confiável, mais robusto, certo? Então, quando uma determinada indústria de grande porte vai se instalar, certo? Uma coisa que eles observam na região é justamente o nível de curto-circuito, né? Se for uma indústria pesada, tudo mais ali, daquelas do tipo da indústria do alumínio, que são as maiores consumidoras de energia no país, obviamente que eles vão procurar um lugar para se instalar que tenha uma elevada corrente de curto-circuito. Tá? Então, isso vai demonstrar essas características aqui, que você tem mais geradores, você tem potentes geradores e mais linhas de transmissão para poder transmitir. Então, isso tudo é favorável para você ter um sistema elétrico mais confiável e mais robusto. Tá? Então, ficamos aí com esse conteúdo sobre nível de curto-circuito. Muito obrigado.